Eu sempre digo que a melhor ferramenta para fazer as análises dos dados do EPM é aquela que mais se adequa à necessidade do usuário. Então pode ser o EPM Studio lá com Chart Analysis, com Dataset, com Python integrado, pode ser o próprio EPM Portal, ainda o E3 ou o Ellipse Power, ainda o Excel, né, com o Edin lá do EPM, mas pode ser que você queira, né, utilizar uma ferramenta de terceiros, como por exemplo Power BI ou mesmo o Tableau, para fazer acesso ao EPM Server e analisar os dados por meio dessa ferramenta, visualizar os dados por meio dessa ferramenta. E aí, nestes casos, como é que eu faço para me conectar ao EPM Server? Então, por conta disso, nós criamos o EPM ODBC Driver, que vai permitir que você faça uma conexão via ODBC ao EPM Server para consultar os dados e trazer para a sua ferramenta. Como é que funciona? Então, lá no nosso site, você vai ter o driver para poder fazer o download. Então, o EPM ODBC Driver, ele tem tanto a versão de 32 bits quanto a versão de 64 bits. Né? Então, vai depender da sua ferramenta, se ela é em 32 bits ou se ela é 64 bits. Além disso, você também tem aqui o manual do driver ODBC, do EPM ODBC, para que você possa saber como utilizá-lo, né? Como é que a gente faz para consultar os dados. Então, depois de fazer o download, eu tenho ele aqui, então eu vou lá e executo o instalador. No meu caso, a minha fonte de dados que eu vou utilizar para mostrar, para demonstrar para vocês como fazer, é o Excel em 64 bits. Então eu venho aqui e instalo o EPM ODBC Driver em 64 bits. Depois de instalar, eu vou lá no meu Windows, né, ODBC, e eu vou ter as fontes de dados 32 bits e de 64. Eu vou na de 64, acesso aqui a DSN de sistema, que é para que eu crie uma fonte de dados que vai ficar disponível para todos os usuários, e clico aqui em adicionar. Ele vai estar aqui na lista de drivers instalados, o driver EPM ODBC que eu acabei de instalar de 64 bits. Clico em concluir e ele vai abrir essa janela onde eu vou passar as informações. Aqui eu vou me conectar ao ECC, ao Ellipse Control Center, né? Então eu vou colocar aqui o nome, eu vou colocar assim, ó, ECC, ou ainda vou colocar mais completo, né? EPM_ECC. O nome do servidor, então o endereço do servidor onde está o EPM Server, então vou colocar ecc.ellipse.com.br e o usuário que eu utilizo para me conectar ao ECC, ao EPM Server lá do ECC. Depois de passar essas informações, eu clico no botão Teste e ele vai me dizer se a conexão foi bem sucedida ou não. Eu dou um OK aqui na mensagem e clico em OK na janela. Pronto, está criada aqui a minha fonte de dados de conexão via ODBC com o EPM Server, né? E está aqui o nome dela, EPM ECC. Posso clicar em OK aqui e aí eu posso ir para a minha ferramenta. Venho aqui na minha ferramenta aqui, que no caso é o Excel. Como que eu utilizo uma fonte de dados ODBC no Excel? Eu venho aqui em Dados, Obter dados de outras fontes e vou colocar aqui que é de um ODBC. Quando eu clico nessa opção, ele vai ler da minha máquina quais são as fontes de dados instaladas. E aí vai me listar aqui nessa combo. E eu vou encontrar aqui a fonte de dados que eu acabei de criar, EPM_ECC. Depois de selecionar como é que eu faço as consultas, eu venho aqui em opções avançadas. E aqui ó, na instrução SQL eu coloco a instrução que eu quero que seja executada para trazer os dados lá da minha fonte de dados. Neste caso, bom, eu não sei como é que faz, então como eu faço? Eu vou lá no manual e aí eu vou consultar. No nosso caso, né, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, né, eu vou me conectar pelo EPM Studio para mostrar o conteúdo que tem lá no EPM Server do ECC, para vocês verem alguns conteúdos. Vou me conectar aqui com o meu usuário. E aí, para quem já se conectou lá no ECC, sabe que a gente tem algumas coisas já criadas como exemplo para vocês, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui nos datasets, aqui em Server, eu tenho alguns datasets já criados. Ó. Por exemplo, esse AeroGenerator, né? Então, se eu clicar aqui em Execute, ó, ele já está todo configurado, ele traz estes dados. Então, caso eu queira trazer para a minha ferramenta estes mesmos dados, como que eu faço? Então, aqui no manual, eu vou procurar ali no índice, ó. Então eu tenho vários itens, como é que eu configuro, como é que eu instalo, tudo isso que eu acabei de falar para vocês e como que eu utilizo. Então aqui o ponto que eu estou é na utilização e o que eu quero é consultar os dados de um dataset que já está configurado lá no meu EPM Server. Então entre as opções eu vou encontrar aqui ó, EPM Query
dataset. E aqui eu vou encontrar a sintaxe. E ele me diz, olha, você vai ter que fazer um select, passar o nome, o timestamp, qualidade do nome dos campos, né? E na hora de passar o campo de valor, ao campo value, você vai ter que passar também uma type function. O que é essa type function, né? É a função que converte, né, o tipo de dados que vai trazer lá na coluna value. Então ele vai converter ou para double, para inteiro, para string, ele vai dizer qual é o tipo de dados, né, que está sendo retornado ali na coluna value. Então onde que está descrito? Como é que eu crio? Como é que eu coloco esse nome ali, né? Esse type function? Ele está descrito aqui, ó, no EPM read properties, né? Então tá aqui a descrição deles, né? Ok? Deixa eu voltar ali onde eu queria, ó, EPM query dataset. E aí aqui, ó, eu venho mais para baixo e vou encontrar aqui o exemplo, ó. E eu vou pegar esse exemplo e vou copiar. Então, copiar aqui, ó. E aí na minha instrução SQL aqui eu vou colocar o que eu acabei de copiar. Vou manter tudo como está, eu vou ver que está configurado e aqui ó, double val, então ele está formatando tudo que vier na coluna value como double, né? E aí eu vou passar o nome do meu dataset, então eu vou colocar aqui ó, conforme a gente verificou que é Aero Generator. E vamos ver se vai funcionar, né? Eu vou clicar aqui em OK. Ele está executando e trouxe lá, mas ele pediu aqui o nome do usuário e a senha para se conectar à fonte de dados, né? No caso, o EPM Server lá do ECC. Quando eu clicar em conectar, aí sim ele vai tentar conectar e vai tentar executar aquela instrução SQL. Se tudo der certo, ele traz os dados. E aí, nesse momento, ó, ele conseguiu consultar e trouxe aqui os dados, olha só. E aqui eu posso transformar os dados, por exemplo, posso carregar direto para minha planilha. Então, nesse caso, eu coloquei para transformar, ele vai mostrar essa tela aqui para quem já fez o carregamento de dados dentro do Excel, sabe como é que funciona, né? E aqui eu quero mudar o nome da coluna aqui, ó, que está double val. Vamos mudar esse nome, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho como renomear aqui. Opa, cliquei errado ali. Vou clicar aqui, ó, renomear, tem essa opção. Aqui, renomear. Então vou colocar aqui, ó, valor. Pronto, ó, coluna renomeada. E aí se eu quero carregar esses dados lá para a planilha, eu vou fechar e carregar. Ele vai trazer os dados aqui para minha planilha e eu vou usar da maneira que eu preferir. E aí estão os dados externos. Então esses dados eu estou carregando para o Excel, mas eu poderia estar utilizando para carregar num Power BI, num Tableau ou qualquer outra ferramenta, certo? Então, de maneira bastante simples, eu consigo executar todas as funções que a gente já está acostumado lá do EPM Server. Tudo bem? Então, ó, recomendo que vocês testem, utilizem aí nas ferramentas de vocês e qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte.